Atos 14, 19, 20 e 21. Olha, quem quiser fazer qualquer gravação em estúdio, quer seja de pregação ou de canção, este é o homem aqui, ungido de Deus, o Fernandinho. Coisa linda o que Deus tem feito na vida dele e na família dele, e você não pode perder a oportunidade de aproveitar essa bênção para ir lá também e gravar. Agora lembrando que uma semente será plantada com certeza, e você não voltará sem os frutos, porque Deus abençoa aqueles que plantam em um terreno fértil. Atos capítulo 14, 19, 20 e 21. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões a apedrejarem Paulo, arrastando-o para fora da cidade e o dando como morto. Rodearam, porém, ali os discípulos, e levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte, e partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e os feitos a muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa hora. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que está aqui, que em nós opera. E eu quero te glorificar, Pai, porque eu sei que vidas saíram das suas casas, porque desejam receber mais o Senhor. Não tem nada a ver comigo, com quem toca, com quem canta, com quem prega. Tem a ver com a tua glória, com a tua palavra. O peso está na tua palavra, e é o Senhor que fala, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem determina, e operando o Senhor quem impedirá. Então continue, meu Deus, sendo glorificado em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga amém, e aplauda mais uma vez o seu nome, amém, aleluia. O tema da ministração é extremamente forte e tratador: cumprindo a missão quando o coração está sangrando. Fala para o seu irmão: cumprindo a missão quando o coração está sangrando. Meus amores, uma das coisas que nós não queremos como seres humanos é voltarmos para o lugar da dor, para o ambiente ou para a pessoa ou para a circunstância que um dia nos afetou. Nos afetou talvez de tal forma a ponto de querermos retroceder, desistirmos, e até por um tempo a gente pausou muitas coisas na vida, exatamente por causa da grande ferida que foi aberta na nossa história. Quantos estão hoje nos bancos das igrejas, mas já foram instrumentos nas mãos do Senhor, exatamente por causa de feridas que foram abertas e que não foram cicatrizadas? Quantos hoje não acreditam mais em um relacionamento por causa de tudo aquilo que vieram a passar? Quantos têm a dificuldade hoje de confiar no amigo, no irmão, em uma pessoa, porque já confiou muito e já foi muito traído, traída, e foi enganado também? Quantos de nós vivemos a insegurança de fazermos um investimento financeiro, exatamente porque já investimos muito e não tivemos nenhum retorno? Quantas vezes nós temos medo de adoecermos, ou de alguém que nós amamos venha a adoecer, porque aquela pessoa já passou por tantas coisas, já passou pelo vale da sombra da morte, que você fica temeroso. Mas é interessante que o medo faz parte da vida do ser humano, mas não pode habitar em nosso coração. O medo, ele vem e ele passa. Os discípulos tiveram medo, achavam que Jesus era um fantasma. Então nós entendemos que o medo, ele sobrevém revelando a nossa humanidade, a nossa insegurança. De uma certa forma, não é que isso seja positivo, mas isso mostra que nós somos dependentes de Deus, que muitas vezes nós somos inseguros, falta ousadia, falta fé. E eu não posso subjugar alguém, porque em alguma área da minha vida eu também já agi com medo, fiquei temeroso, e por isso eu não avancei. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que o medo paralisa, quando você vence o medo, você começa a se arriscar.
é interessante que um bebê, ele não tem muita consciência do perigo. Aliás, não tem nenhuma das coisas. Mas se você prestar atenção, um bebê, quando ele começa a andar, ele não quer andar, ele quer correr. Falo isso porque eu sou pai. E ele bate nas esquinas. A gente tem que livrar, proteger, cai, bate a testa no chão. Depois que chora, que é consolado, quer ir para o chão e quer correr de novo. Não tem noção de perigo. E mesmo assim está correndo riscos, porque faz parte do desenvolvimento. Quantos aqui já não levaram uma tombada na bicicleta quando estavam aprendendo a andar? E é interessante que tem processos que nós não podemos evitar. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser inocentes como uma criança, mas eu estou dizendo que tem hora que se você pensar muito, você não faz. Tem hora que se você calcular demais, você não avança. Tem hora que se você pensar, será que eu vou para a igreja hoje porque eu tenho isso e aquilo para fazer? Se você for fazer a matemática, você não sai de casa. Então existem momentos que acordou, se você, por tudo que enfrenta, se entregar à melancolia, você fica na cama. Mas você tem que levantar, orar e dizer, sabe de uma coisa? Eu vou viver, é uma decisão, contrariando os seus sentimentos, a sua força física. Até para ir para uma academia ou fazer um exercício, não é só porque tem um pré-treino ou dá coragem na hora, mas se não for, tem hora que tem que ir a pulso mesmo, a coisa não acontece. Então nós não podemos ser movidos pelos nossos sentimentos. O coração do homem é enganoso e ele se inclina para a corrupção. Não quer dizer que tudo aquilo que nós sentimos está errado, mas quer dizer que nós não fomos feitos por Deus para obedecermos a nossa alma, mas sim o nosso espírito, aquilo que é regido pelo Senhor. E é interessante que o que é mais desafiador do ser humano, e eu já passei por isso, você também, você trabalhar e atender alguém com simpatia quando você está passando por uma dor que está dilacerando o seu coração. Você não poder compartilhar uma dor com alguém que você ama, porque você quer preservar aquela pessoa, mas você está sangrando por dentro. Você não quer abrir o que você está sentindo para não desencorajar alguém, mas você está interiormente com seu coração abalado. Você não quer contar para que aquela pessoa não tenha raiva também, não se sobrecarregue, para que você não se sinta mal de deixar alguém que você ama como você ficou. E tem momentos que nós precisamos trabalhar sangrando, cuidar dos nossos sangrando, abraçar sangrando, pregar sangrando, tocar sangrando, cantar sangrando. E você percebe que enquanto você está em missão, Deus está colocando bálsamo sobre as tuas feridas. Você chega na igreja sangrando, mas eu desafio, se aqui eu não só estou falando da igreja em Contas Águas, você não encontra quando você adora, quando você recebe a palavra, o bálsamo de cura que vem do médico dos médicos, do rei dos reis, o senhor dos senhores, que traz ao teu coração consolo, porque ele mesmo disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Listra, Icônio e Derbe eram cidades politeístas, e a astrologia era muito forte naquele lugar. Para eles os deuses eram os planetas Júpiter, Mercúrio. Paulo em Atenas defendeu que só Deus era o Deus verdadeiro. E Paulo, Barnabé, Silas chegavam a lugares que se você olhasse aos olhos humanos, não, eles não vão conseguir permanecer aqui. Tamanha era a dificuldade de se pregar o evangelho pela idolatria do povo. Então de repente, eu quero falar algo muito forte aqui para você.
Quando ele chega nesses lugares, ele vê um paralítico. E quando ele olha para aquele homem, ele viu que naquele homem, você lê no texto, havia fé, Fernandinho, para ser curado. E ele era paralítico. O que eu quero dizer para você é: o mais enfermo humanamente se falando era o mais curado, porque os que andavam não tinham fé para serem salvos, mas o paralítico tinha fé para ser salvo e ser curado. Por isso que Deus levanta os improváveis, aqueles que estão no meio do caminho, que ninguém dá nada, que você diz faliu financeiramente, fracassou emocionalmente, não deu certo, é um paralítico na vida, depende dos outros. Mas Paulo olhou para esse homem, e o texto diz, e viu que havia nele fé para ser curado. Aquele que era o mais improvável creu. O que é que essa geração qualifica como doentes? Os doentes espirituais e na alma, ou os limitados humanamente se falando? Vou falar algo muito forte. É melhor ser paralítico no corpo e correr no espírito, do que correr no corpo e ser paralítico no espírito. Se você entende isso, diga aleluia e aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus quer uma geração sarada em todos os aspectos. Ele viu que havia, Fernandinho, fé nesse homem para ser curado, e ele liberou uma palavra de ordem, e naquele homem houve cura. Seus tornozelos foram firmados, e ele ficou de pé. Na hora que ele ficou de pé, ele começou a andar. Na hora que todos viram isso, não atribuíram a Deus, não prestaram atenção na mensagem do Evangelho, disseram naquele lugar que os astros estavam ali, e que Paulo e Barnabé incorporaram os astros. É tanto que chamaram Paulo de Júpiter e Barnabé de Mercúrio, e diziam que eles eram deuses. E ali um dos templos pagãos começou a trazer ofertas para sacrificar aos discípulos, e Paulo disse: não façam isso, nós somos homens como vocês, não fomos nós que realizamos isso, não fomos nós que executamos essa cura, foi o Senhor que executou. Paulo sabia que tudo que vinha dele vinha de Deus, tudo que era extraído dele saía de Deus, e que a cura daquele paralítico foi a manifestação divina. Então naquele momento diz a palavra que ele, com muita dificuldade, ele impediu que houvessem sacrifícios e idolatrias a ele. Naquela hora vieram judeus de Antioquia que não criam no Evangelho e começaram a contaminar o coração do povo. Sabe o que é interessante nessa geração? É que os paralíticos estão no meio do caminho e ninguém faz nada. As pessoas estão mendigando no meio do caminho e ninguém faz nada. Mas quando alguém é usado por Deus para fazer e decide frutificar, começa a ser perseguido. Porque no instante os judeus vieram, porque não vai perseguir quem está fazendo coisa errada, pecando. Naquela hora vieram os judeus e convenceram a multidão de apedrejar Paulo. E ele foi apedrejado porque fez o bem, porque não recebeu idolatria, porque não recebeu glória. E a Bíblia diz que ele foi arrastado para fora da cidade como morto. Todos tinham a certeza de que ele estava morto. Diga para o seu irmão: agora a pregação começa. Diga para o seu irmão, diga: quando parece que a sua certidão de óbito vai sair, um novo tempo de Deus começa na sua história. O que as pessoas veem não é o que está acontecendo. O que parece estar morto não é o que está morto.
O que parece que não funcionou, não é verdade. E Satanás quer confundir. Ele foi apedrejado e ele sangrou. E parecia que aquele era o fim. E ele foi arrastado para fora da cidade. É assim que muitas vezes nos sentimos arrastados para fora de um propósito. Você sente constantemente, você quer amar, mas parece que Satanás te arrasta para fora do propósito do amor. Você quer perdoar, mas o diabo te tira do propósito de perdoar. Você quer abraçar, mas o diabo te tira do propósito de abraçar. Você quer romper, mas o inimigo lança setas de incredulidade para que você não rompa. E qual que é o primeiro sentimento que o inimigo traz ao coração da pessoa? Tudo que você fez e a sua entrega não gerou resultados, porque se tivesse gerado, alguém teria te defendido, não teriam deixado você ser apedrejado ou apedrejada. E você se questiona: meu Deus, eu sei que o Senhor é por mim, mas quem nessa terra é por mim? Por que o Senhor está permitindo que eu seja açoitado e açoitada? Porque o Senhor está permitindo tanta pancada na minha vida, na minha história? Porque eu estou sendo arrastado como criminoso, um assassino? Se nada disso eu fiz, eu só abençoei a vida de um homem, dei toda a glória ao Senhor, quando queriam me idolatrar, achando que eu tinha incorporado um dos planetas. Aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento que as idas para a igreja não estão gerando nada, que você trabalha e parece um saco furado porque não fica nada, de que você ama, mas você não é amado, de que você se entrega, mas não é retribuído, de que você é instrumento de cura, mas não é curado, de que você faz de tudo para ver as pessoas bem, mas não fazem isso com você. Então vem esse sentimento, você começa a sangrar, e de repente você perde os seus movimentos por um tempo. O valente, o guerreiro, ele não se mexe porque achavam que Paulo estava morto, porque não havia movimentos. Diga para o seu irmão, diga. Segunda coisa que o diabo ele tenta fazer, fala para o seu irmão, é te paralisar. É tentar tirar de você os movimentos, é tentar sufocar você, sufocar o teu casamento, levantar mentiras, dizer que você é aquilo que não é, falar do que não procede, dizer que você não está ganhando dinheiro lícito, você está roubando, dizer que você é uma farsa. Então o inimigo ele começa a tentar roubar de você os movimentos, o falar, o agir. E você está sangrando, arrastam você para fora da cidade. Terceira coisa que o diabo faz é arrastar você para fora do propósito. E de repente aqueles homens, eles nem pensaram em sepultar Paulo. Se já achavam que ele estava morto, tiraram Paulo para fora da cidade, tendo certeza que ele estava morto. Só que eu quero falar do que Deus faz. Em primeiro lugar, diga assim para o seu irmão, diga: tudo que você fez até aqui não foi em vão. Quando ele foi arrastado para fora da cidade, vários discípulos correram até ele. Não fizeram antes porque eram novinhos na fé, mas correram até ele. Naquele momento ele não se defendeu, porque ele sabia quem Deus era, e diz a palavra que os discípulos cercaram ele. No momento certo você vai ver os frutos das sementes que você plantou. Tem discípulos sim, tem vida sim, Deus está no negócio sim, Ele ainda é o Deus que cura sim, Ele ainda é o Deus que sara sim, Ele ainda é o Deus que entra em lugares inabitáveis e improváveis sim. E quando rodearam Paulo, ninguém foi lá
coloca nada nos ferimentos. A Bíblia diz que ele se levantou. Às vezes o que essa geração precisa não é nem que você cure ou trate das feridas dos outros. Às vezes o que essa geração precisa é de um posicionamento onde você diz: eu não tenho capacidade de estancar o teu sangue, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui perto de você, estou do seu lado. Eu quero dizer para você que eu vim te rodear. Eu quero dizer para você que eu sou fruto das lágrimas que você derramou, do sangue que escorreu, da sua entrega, dos sonhos. E no momento que rodearam Paulo, primeira coisa que uma pessoa pensa é: eu fui tão ferido, tão ferida, eu preciso de primeiro socorro. Sim ou não? Quem é a pessoa que sangrando, que é tido como morto, que foi apedrejado, não precisa ser cuidado? A palavra não entra em detalhes, mas a palavra diz que Paulo voltou para a cidade. Segundo princípio, é o diabo tentando te tirar do propósito, é o sangue descendo e você dizendo: eu vou voltar para terminar o que eu comecei. Deus é comigo. Eles achavam que iam me matar, ele poderia temer, exatamente porque ali ele foi apedrejado, mas aquilo que não destruiu Paulo gerou força. Por isso que ele disse: o meu viver é Cristo, e aqui na terra viver é lucro. O que eu quero é viver para Deus. Ele voltou sangrando, ele voltou martirizado, ele voltou machucado, mas ele voltou para completar o que ele havia começado. Quantos aqui fazem parte dessa geração que não param no meio do caminho, mas que vão até o fim? Erga suas mãos e aplauda o Rei da Glória. Leva-na xerianda lamana, xericanta lamanaches. E ali diz a palavra que ele voltou para a cidade. Você poderia dizer: eu não vou voltar para o lugar da dor. A dor não é maior do que o que Deus é na sua vida. As suas feridas não são maiores do que aquele que sara todas as feridas. Ele voltou para a cidade para completar o que ele havia começado. Você chegou aqui nessa noite sangrando, com alguma situação que você vem enfrentando, mas Deus está dizendo: levante-se do chão. Não, Senhor, deixa a cicatrização chegar. Não há tempo para esperar cicatrizar. Enquanto você faz a obra, Deus vai cicatrizando. Enquanto você faz o projeto, Deus vai cicatrizando. Enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Enquanto você coloca a mão no arado, o Senhor já está preparando a terra para receber a semente. Enquanto você, diz a palavra, semeia com lágrimas e com choro, você voltará sorrindo com os feixes nas mãos. Lança o teu pão sobre as águas, está lá em Salmos. E depois de muitos dias o acharás. Eu nunca vi um ungido e ungida de Deus perder com o Senhor nenhuma batalha, nem que seja em meio às lágrimas, às dores. No final Deus nos dará vitória. Se você crê, diga aleluia. Você diz: meu Deus. Deixa eu só dizer uma coisa para você. O sangue pode descer, mas o caba valente e ousado foi Paulo. Eu vou voltar. Qualquer pessoa correria. É como Neemias: homem como eu fugiria. Diga assim: diga, de onde eu fui tirado e arrastado, eu vou voltar, para que Deus seja glorificado através da minha vida. Você não é capaz de Satanás
Ele não tem autoridade para tirar a sua vida. O que parecia ser morte não é. Deus está ressuscitando sonhos. Deus te trouxe aqui para, por meio dessa palavra, você ser levantado, levantada, erguida, erguida. E ele entrou na cidade, machucado. Mas sabe o que eu acho lindo? É que é exemplo. Eu estava falando, pastores, que naquele lugar tão idólatra, Paulo viu num paralítico fé para ser curado. E todos ali eram idólatras, porém o paralítico tinha fé. É melhor ser paralítico no corpo e correr no espírito do que ser paralítico no espírito. Eita Deus, e sã no corpo. Então eles entraram e terminaram e depois continuaram. Olha para o seu irmão e diga: agora é que eu vou. O que você vai falar é muito forte. Aí eu preciso que você se posicione, uma postura bonita aí, pronto. Porque minguado desse jeito, pelo amor de Deus, imposta a voz, diga: agora é que eu vou botar para torar. Deus me chamou para uma missão e eu vou cumpri-la até o fim. O inferno querendo ou não, as pedradas vindo ou não, se Deus ele começa a boa obra, ele completa. Eu estou com ele, ele está comigo. E mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Se eu estou diante de uma igreja vitoriosa, triunfante, erga suas mãos, diga aleluia e aplauda o Rei da Glória. Palavra profética de Deus aqui para liberar sobre a tua vida. Para finalizar, quando Paulo terminou ali, ele saía e ele foi pregar em outros lugares. Muitas vezes você cumpre a missão sangrando, mas você cumpre. Pastor, e esse sangue não estanca não? Estanca, tem cura. Só não dá para esperar cicatrizar para fazer alguma coisa. Nas lágrimas, na dor, enquanto você faz o que Deus te chamou para fazer, o Senhor ele vai te curando. Porque o nosso Deus ele é incomparável. E ele nos cinge de força. Davi ele disse: Senhor, quando eu estava quase derrotado, eu fui cingido de força como um guerreiro, e o Senhor adestrou as minhas mãos para o combate. Por isso que por toda a minha vida eu te louvarei. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.